do que se trata o tema 709? O Supremo decidiu o seguinte, que é constitucional, ou seja, não é contra a Constituição, né? O Supremo Tribunal, existe o STJ, existe o Supremo. E muitas vezes as pessoas confundem, né? STJ, Supremo, acha que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O STJ, ele não discute questões da Constituição. Quem discute questões relacionadas à Constituição é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele só discute questões que são relacionadas à Constituição, né? E o STJ não, o STJ é que decide as divergências de decisões dos tribunais regionais federais. Então tem um tribunal que concede determinada julgamento e o outro contrariamente, né? Então vamos pegar o exemplo dos vigilantes, né? O vigilante tinha tribunal que dizia, tinha regional, né? Tribunal Regional Federal de alguma região que dizia o seguinte, é considerado periculosidade a atividade vigilante desde que tenha uso de arma de fogo. E o outro dizia não, independente de uso de arma de fogo não, é periculosidade, existe a periculosidade. Essa divergência de tribunal vai chegar onde? No STJ. Né? O STJ exatamente então é para resolver, para consolidar as divergências. Agora, o Supremo, ele decide se uma lei é contra a Constituição ou não, que é o caso do tema 709. Então, ele considerou que está legal o parágrafo 8º do artigo 57 da Lei 8.213. Tá? É legal, beleza, tranquilo, é legal. Se é legal, ele falou o seguinte, se é legal o artigo 57, então, quem se aposenta pela especial não pode continuar em atividade especial. Pode continuar trabalhando? Pode continuar trabalhando em atividade comum. Não pode permanecer trabalhando ou sair e voltar para atividade que seja considerada especial. O que é atividade considerada especial? É aquela atividade que o trabalhador está exposto a agente nocivo, químico, físico ou biológico. Então pode ser a insalubridade ou pode ser periculosidade, que incorra risco à sua integridade física e à sua vida. Periculosidade é risco à vida. E a insalubridade é aquela que incorre em riscos à saúde do trabalhador. Né? A exposição a agente nocivo que causa prejuízo à saúde, insalubridade. Então não pode continuar trabalhando nessas atividades aqui, não pode permanecer trabalhando, tá? E se continuar, aí que está o risco, poderá cessar o benefício. Cessar o benefício significa, encerrou o benefício, encerra. É diferente de suspender. Suspender é quando suspende por alguma circunstância, volta. Cessar é encerra o procedimento que concedeu aquele benefício. Vai perder o direito? Não. Vai perder o direito? Não, não vai perder o direito porque você tem o direito adquirido. Mas aquele benefício, aquele processo administrativo, ele cessa. Esse é o risco, né? Esse é o que causa temor, que causa angústia nas pessoas. E outro negócio que essa parte eu coloquei em vermelho porque é um negócio positivo, né? É que os efeitos financeiros, eles são desde a data de entrada do requerimento, né? Os efeitos ocorrem desde a data de entrada do requerimento. Isso é bom. Isso significa o quê? Que aquele período, sabe aquele período que o vigilante permaneceu trabalhando? Entrou com o processo na justiça, entrou com o processo no INSS, depois entrou com o processo na justiça, permaneceu trabalhando. Esse período, esse lapso de tempo, esse não tem problema nenhum, porque os efeitos estão desde a DER. Agora, o problema ocorre quando é efetivado o benefício. Quando é efetivado na via administrativa ou na via judicial, aí tem que ter o afastamento. Inclusive, os juízes já estão interpretando o tema 709, aplicando o tema 709 nas execução dos processos. Quando vai executar o processo, ganhou o processo, vai executar o processo para poder implantar o benefício e fazer o cálculo dos valores atrasados, os juízes já estão, o quê? Já estão ali, né, intimando, notificando ali que seja demonstrado o afastamento do trabalho para poder implantar o benefício, né? Ao meu ver, eles não teriam essa incumbência. Eles simplesmente têm que fazer o quê? Determinar que o INSS implanta o benefício e que o INSS se manifeste em relação aos valores atrasados, para poder pagar por via de RPV, se for abaixo de 60 salário mínimo, ou entrar em precatório se for acima de 60 salário mínimo, os valores atrasados. O juiz deveria fazer isso. Mas eles já estão aplicando o tema 709. Ok? Então, o que é o tema 709? É essa questão. No resumo da obra é o seguinte, quem é aposentado
pela via administrativa ou pela via judicial, independente se é pela via administrativa ou na judicial, não pode permanecer trabalhando, tá certo?